Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que trata do assunto como lidar com os filhos adolescentes. E nós vamos continuar falando mais acerca dessa fase transitória tão importante na vida dos nossos jovenzinhos, quando saem da fase de criança e se tornam adultos. Qual é a importância dos pais? Como é que os pais podem entender seus filhos nessa fase? Qual é o papel dos pais em tudo isso? O que Deus espera dos nossos adolescentes? O que Deus espera de nós como pais? E como é que podemos lidar com eles? E agora nós vamos começar falando como é a adolescência. Vamos procurar entender um pouquinho mais essa etapa tão importante na vida dos nossos jovenzinhos. Durante a etapa escolar, a criança realiza os primeiros contatos sociais fora do lar. Também desenvolve os seus gostos, forma hábitos, toma certos modos pessoais, começa a adquirir a sua própria personalidade, começa a sentir admiração pelos primeiros heróis, idealiza super-heróis, e até os 10 ou 12 anos as amizades costumam ser de curta duração. Já nos primeiros anos da adolescência, de 12 aos 16 anos, acontece uma espécie de descobrimento pessoal. E é adquirida uma consciência agora do sexo oposto. Que até então os meninos não queriam nem saber das meninas, desprezavam elas, os meninos dos meninos e assim vice-versa. Mas aí entra a fase desse despertamento da área sexual, do reconhecimento e consciência do sexo oposto. Começam as noções sobre as diferenças sociais entre o homem e a mulher. O jovem é sensível e impressionável também com relação a essas diferenças sociais. As amizades, então, começam a se tornar mais duradouras e há um maior desenvolvimento da independência da vida deles. A lealdade, a confiança entre eles começa a ser valorizada, aquele amigo para toda a vida. Os filhos nessa idade também precisam de estabilidade no lar e de muita paciência e compreensão por parte dos pais, porque realmente é uma fase complexa. De despertamento, de hormônios. É muito difícil impor a vontade sobre a vontade de um adolescente. Nós que somos pais de adolescentes sabemos dessa dificuldade. Desde os 17 anos até a maturidade, o jovem permanece sobre a autoridade paterna, uma questão de civilidade. Porém, automaticamente, vai crescendo nessa vida independente. Estes podem ser anos de grande companheirismo com os pais, ou pelo contrário, pode haver um maior distanciamento por parte dos seus pais. Os pais devem e têm que saber soltar as rédeas da vida dos filhos de pouco em pouco, vai soltando a corda, e precisam aprender a confiar na formação que deram aos seus filhos durante os anos anteriores. Essa etapa pode ser de profunda relação com Deus, sim, mas justamente por ser assim, não deve ser manipulada pelos seus pais. Ou seja, a vida com Deus deve ser motivada, desenvolvida, apoiada, ajudada, mas não manipulada ou manivelada pelos pais. É muito importante também haver boa comunicação entre os pais e os filhos, mesmo que seja difícil consegui-la se não for mantida nas etapas anteriores da infância. É um tempo de idealismo, de sonhos, de ilusões, de fantasias. Tudo isso é normal nessa fase de transição. O jovem precisa de modelos dignos da quais se espelhar e devem estabelecer metas elevadas para a sua vida para que possam crescer e se desenvolver. Pelo seu grande idealismo nessa etapa, precisará também investigar bem uma causa antes de comprometer-se com ela. Deve ser estimulado para que não se desanime, mas para que assuma compromissos e aceite desafios que tragam disciplina e sacrifício. Disciplina e sacrifício são dois valores muito importantes para serem aprendidos nessa etapa tão primordial que irá consolidar a vida adulta mais para frente. É um tempo, então, de encontrar o seu lugar, de se descobrir, de estabelecer relações e determinar o nível de compromisso nas diversas esferas que sua vida se desenvolve. Por exemplo, no lar, na família, no contexto familiar.
tem que assumir responsabilidade pessoal sobre o uso de seu tempo, ajudar nas tarefas domésticas, cuidado e manutenção da propriedade familiar, né? Cuidado das coisas que envolvem a família. Deverá desenvolver bons hábitos e estabelecer uma forma correta de se relacionar com os outros membros da família. Quem é que produz tudo isso? Quem é que incentiva tudo isso? Quem é que coloca tudo isso sobre a vida dos adolescentes? Obviamente que os pais. Os pais devem estabelecer esses ideais, esses valores, esses princípios e estabelecer também os limites e corrigir os erros que acontecem dentro do contexto do lar. Segundo, lugar onde se desenvolve a personalidade dos nossos adolescentes é na igreja. Deverá aprender a respeitar os líderes e a todos os outros irmãos da fé. Deverá se identificar claramente com eles, participar com fé do culto e demais atividades comunitárias. Estabelecer uma relação pessoal com Deus. Na igreja é muito importante consolidar a sua fé, porque essa fé vai dar subsídios, fundamentação para todas as demais esferas da sua existência. O terceiro ambiente é a escola. Ele também deve se dedicar com afinco aos estudos, com esmero, fazendo o melhor que puder. Sempre ensinando esse princípio. Faça o melhor que você puder. Sempre há algo que pode ser melhorado com relação aos estudos. Não pode permitir que nenhum desânimo leve a abandonar os estudos, de maneira nenhuma. Deve ter consciência de que está se preparando para o futuro. Que se desistir hoje, todo o seu futuro vai ser abalado. Então, é necessário os pais trabalharem isso, esse desenvolvimento do estudo, da inteligência, da erudição no ambiente escolar. E também outro ambiente que pode surgir e que é muito importante na adolescência é o trabalho. No trabalho. É preciso que ele cuide dos interesses do empregador, né, onde ele estiver trabalhando, que seja diligente, responsável, cumpridor das suas funções, aprender a ser pontual, né, ser firme no horário de chegada, não faltar por qualquer motivo fútil, a não ser realmente por um motivo justificável, a não ser, né, claro, em caso de necessidade verdadeira, genuína, ter uma boa disposição para todo tipo de trabalho, não criar impedimentos, bloqueios, barreiras, ensinar que todo trabalho honesto é digno e uma atitude correta para com os demais colegas de trabalho também são necessárias. Então, aproveitar toda a oportunidade para aprender tudo o que puder, porque essa fase é muito importante no desenvolvimento do adolescente. Por último, a sociedade. Aprender a se portar na sociedade, respeitando as autoridades, as leis e cultivando uma atitude boa para com elas, devendo também escolher as suas amizades com cuidado. Então, o ambiente social também é muito importante na vida do adolescente e esse respeito às autoridades que a sociedade impõe, né? O guarda de trânsito, o prefeito. Então, é muito importante os pais darem exemplo disso. Se o pai é desrespeitador, a mãe é desrespeitadora das autoridades, não queira exigir isso dos seus filhos, porque eles estão vendo o seu mau exemplo e vão fazer isso com vocês. Então, que vocês, pais, sejam respeitadores das autoridades, das leis e cultivem uma boa atitude para com as autoridades e respeito e honra aqueles que devem isso. Esse princípio de autoridade é um princípio divino. Está lá em Romanos 13, leia lá sobre isso, você vai ver que é um princípio divino a questão de autoridade. E também ajudá-los a discernir, escolher com cuidado quais são as suas amizades, quais são os seus pensamentos sadios. Amém? O tópico a seguir nós vamos tratar acerca da disciplina dos filhos adolescentes. Como é que os pais devem disciplinar os filhos adolescentes? Então continue conosco, que Deus abençoe sua casa, sua família, que a bênção do Senhor venha sobre você e curta aí o nosso canal PR Giovanni, o nosso facebook.com/meditando em Deus, curta, compartilhe, derrame graça e glória de Deus sobre a vida também de outras pessoas. Um abraço, beijo do pastor Giovanni.